Tudo bem? Bom dia, Adri, tudo Bom bem? dia, Eu, tudo Renato bem? Novaes, daí também? Ele está voltando, ele só foi aqui buscar a carteira dele que ele perdeu no táxi, foi encontrada depois aí de uma busca compartilhada aí nas redes sociais, mas deu certo. Bem-vindo, deputado. Hoje uma notícia Obrigado, boa, né, da muito ação boa. do Sérgio Moro virando réu nessa ação, da qual o senhor é um dos responsáveis aí, né, junto com outros deputados do PT. Então, eu queria começar perguntando como foi receber essa notícia que o Sérgio Moro, virou réu. Então, nós estávamos há muito tempo denunciando os prejuízos que Moro causou ao país. 4.400.000 empregos queimados, 172 bilhões de reais em prejuízos estimados, tudo isso calculado por entidades independentes, pelo DIEESE, mostrando que aquela sanha punitivista dele, desse juiz venal, levou à quebradeira de quase toda a engenharia nacional. E isso repercutiu naturalmente na economia do país, na vida das pessoas. Combater a corrupção está correto, mas corromper a justiça a pretexto de combater a corrupção está errado. E ele podia ter identificado os responsáveis, mas ele prestou um serviço para empresas estrangeiras ao quebrar a engenharia nacional. Então, nós achamos que ele tem que responder pelos prejuízos econômico-financeiros, pelos prejuízos morais, porque ele afetou muita gente inocente, inclusive o presidente Lula, e também pelo descrédito que ele imprimiu à justiça brasileira. Ele e a sua súcia de marginais, os procuradores da Lava Jato, particularmente Deltan Dallagnol, eles criaram uma imagem da justiça brasileira no exterior que não corresponde ao conjunto do sistema de justiça. Então, era correto que ele tenha que responder por esses crimes. O presidente Lula até se manifestou hoje, e é o que nós pensamos também, que ele tenha direito ao devido processo legal, a um advogado, a um juiz imparcial, que ele possa prestar o depoimento de forma respeitosa, ao contrário do que ele fez com dezenas, com centenas de réus que ele acabou desrespeitando, negando o direito, como, aliás, fez várias vezes com o presidente Lula. Por isso, os 24 processos movidos contra o presidente Lula foram todos anulados nos tribunais superiores. O juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da segunda vara civil, reconheceu que a ação tem procedência e transformou o Moro em réu. Eu queria aqui registrar, viu, Dri, que vários advogados nos apoiaram nessa petição. É um verdadeiro documento político. Qual participaram? O Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas, o Mauro Menezes, que está lá em Lisboa agora fazendo um doutorado, que foi presidente do Comitê de Ética Pública da Presidência da República, o Fabiano da Silva Santos, o Fernando Ideu, enfim, vários. Travou aqui. Advogados, também do Pimenta, José Guimarães, Natália Bonavides e Érica Cocai. Eu distribuí um pouco com esses companheiros, porque aí você pega no Nordeste, pega no... A gente está com a conexão travando, deputado. Está travado aqui. Vamos ver se o deputado Rui Falcão volta. Rovai está de volta aqui. Rovai, a gente estava aqui, o deputado Rui Falcão estava contando sobre a ação movida por ele, junto com outros parlamentares. Ele estava aqui citando nominalmente a Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, José Guimarães, do PT de Ceará, Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que é uma iniciativa deles, né, de mover essa ação popular, que foi assinada pelos advogados do Grupo Prerrogativas. E aí o deputado Rui Falcão estava aqui
nominando aqui os advogados que têm feito aí um trabalho muito importante para resgatar aí a verdade do que foi, né, Rovai, a Operação Lava Jato, né, os prejuízos que ela trouxe não só à Petrobras, mas ao país como um todo e ao Estado Democrático de Direito, né, já que vários réus da Lava Jato, entre eles o ex-presidente Lula, não tiveram direito a um julgamento justo, imparcial e com todos os com respeito aí às legislações, no caso do ex-presidente Lula. Respeito ao devido processo legal. Exatamente, para a gente traduzir. É uma pena que o deputado tenha caído, espero que ele volte logo, até porque eu quero conversar com ele sobre outras coisas. O Rui Falcão é ex-presidente do PT e também atual coordenador da equipe de comunicação, né, da campanha do ex-presidente Lula, do ex-futuro presidente Lula. E eu quero ouvi-lo sobre isso também. E o Fernando Fernandes já está me dizendo que também está a postos, logo ele entra aqui para falar um pouco mais sobre essa ação. Eu diria que essa ação ela vira um marco, né? Um marco desta virada que já vem acontecendo há alguns meses, né? De reposição do devido aos fatos históricos, né? A gente falava isso há 4 anos, lá para 2016, 2017, 2018. A história vai fazer justiça ao Lula, a história vai repor a verdade. E às vezes, muitas vezes, a gente mesmo falava isso, quase acreditando ali, mais ou menos, né? Será que um dia a história será retificada? Né? Será que a gente vai ver isso acontecer? Porque às vezes demoram séculos, né? Muitas e muitas décadas. As pessoas sofrem injustiças que se perpetuam, né? Às vezes a reposição vai com uma pesquisa histórica 200 anos depois. Vamos então contar quem é essa pessoa. Veja, eu vou ter que... Vai lá, você vai lá. Então, isso foi até muito rápido. Os fatos estão fazendo justiça, a história está fazendo justiça a Lula, está fazendo justiça ao PT, de alguma maneira, está fazendo justiça a esse conglomerado político que foi vitimizado pela Lava Jato. E o deputado não está entrando, né? Você quer dar uma lida no superchat? Eu vou, aqui. A gente tem também aqui, enquanto o vai ver que se o deputado consegue voltar aqui para nos falar mais dessa ação do qual ele é um dos responsáveis, iniciativas de Rui Falcão e outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Vou aqui agradecer a Inês Monteiro, que diz: deputado, parabéns pela ação. É possível barrar a votação da PEC do pagamento nas universidades públicas? Mais um ataque que foi denunciado ontem à noite, que deve ser votado, está na programação de ser votado hoje. Vamos perguntar aqui para o deputado que está de volta. Voltou, deputado? Está nos ouvindo bem? Está ruim a conexão hoje. O senhor falava sobre a ação, né, dos signatários, dos advogados que assinam, né, do grupo Prerrogativas, né? Quer concluir essa parte? Já tem outras perguntas aqui também para o senhor. Então, eu só queria acrescentar que o Moro está numa fase não muito boa, porque tem também uma ação contra ele agora, não da nossa autoria, dizendo que ele falsificou o domicílio eleitoral dele e da sua cônjuge, né? Então, é mais um processo que ele vai ter que responder, e esse é de falsidade ideológica, também é crime comum. Então, ele vai ter que se ver com a justiça, e também a gente deseja que ele tenha um tratamento diferente do que ele deu para os réus, que ele tem direito a advogado, devido ao processo legal, contraditório, enfim, julgamento respeitoso, né? E o que você achou da reação dele
dizendo que é risível a ação e que ele se considera um perseguido da democracia petista. Isso faz parte da técnica dele de menosprezar o que dizem com relação a ele, em vez de responder no concreto às acusações, né? Não adianta adjetivar a nossa ação popular dizendo que ela é risível. Espero que ele não vá rir na frente do juiz quando for intimado a depor, né? Que ele se explique. Isso inclusive, assim, eu estava vendo, Rui, o depoimento do Lula para o Moro antes de começar o nosso programa, porque eu vou fazer um editorial, daqui a pouco, vamos falar online, sobre isso. Aí eu quis reassistir, né? Que é onde o Lula chega um momento e fala, olha, no futuro, o senhor vai ver que a história será reposta, os fatos serão contados de outra maneira, e talvez não seja eu que esteja aqui no banco dos réus, né? Tipo, é o senhor. Profeta, né? Nada como a memória jornalística, né? E o Lula, nesse aspecto, o Lula foi visionário, né? Porque realmente, anos depois, é isso que está ocorrendo, né? Vai ter que sem contar toda a rejeição que ele teve agora tentando viabilizar uma candidatura a presidente da República e vai reduzindo as pretensões. E se essa ação de troca de domicílio eleitoral for chegar a bom termo, ele realmente nem candidato vai poder ser, né? O que presta um serviço à população brasileira e ao Congresso Nacional. Pois é, ele que era, né, uma aposta aí da terceira via, se colocava como candidato à presidência, depois virou ao Senado, agora corre o risco de nem ser deputado federal. E já que o senhor está falando de eleições, ontem a gente viu a desistência do João Dória, ex-governador aqui de São Paulo. Como que você está vendo esse cenário dessas pessoas, né, nessa terceira via, esse centro né, que eles falam centro democrático. O direitão, direitinha. Direita que não consegue uma candidatura. Tem um ditado popular que diz: o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, né? Parece que isso acaba de acontecer com o Dória também. Depois de ter traído alguns dos seus amigos e apoiadores, inclusive o governador Geraldo Alckmin, que praticamente apoiou essa trajetória dele, né? Ele foi muito desleal com o governador Alckmin, e agora volta o debate da chamada terceira via. Para mim, na minha opinião, existe uma via só, né? É a via que pode resgatar o país, ajudar a reconstruir o país e a transformá-lo, que é a via do Vamos Juntos pelo Brasil, que é a via encabeçada pelo presidente Lula, com 7 partidos, com apoio das centrais sindicais, com movimentos populares, e que tem um propósito de afastar Bolsonaro e suas políticas, né? Vai haver essa tentativa ainda agora, essas brigas internas aí, PSDB, MDB, e eu acho que até as convenções partidárias muita coisa vai acontecer. E hoje tem um estudo também do Antônio Lavareda dizendo que os supostos votos do Dória se distribuiriam igualmente entre o Lula, entre o presidente da República e o Ciro, e que isso não altera o quadro eleitoral, a não ser na redução do número de candidatos, que quanto menos candidatos houver, mais chances tem de uma decisão no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Então, eu quero crer que esse quadro ainda vai mudar, nossa candidatura vai receber novos apoios, eu acredito, e esse Vamos Juntos e Juntas pelo Brasil vai ganhar mais força nas próximas semanas. Que novos apoios são esses, Mr. Rui Falcão? Então, ontem... Olha, faz de conta que só tem a gente aqui, tem 1.800 pessoas nos assistindo agora, mas elas não contam para ninguém. Não, ontem houve uma reunião muito proveitosa
com os presidentes dos 7 partidos que participam do Vamos Juntos pelo Brasil. Houve uma integração muito grande, uma sinergia muito grande. Na parte da tarde, nós apresentamos propostas de comunicação, do plano de governo, metodologia para chegar a um plano, a questão da organização, da mobilização e das finanças. Tudo compartilhado por representantes dos 7 partidos no período da tarde, né? E nessas intervenções dos presidentes, tem muita articulação, não necessariamente só do PT, mas, por exemplo, tem partidos que estão conversando com lideranças do MDB, que já tem no seu interior, apesar de ter uma pré-candidata, já tem lideranças, governadores, ex-governadores, senadores, apoiando o presidente Lula. O mesmo vale para o PSD. Essa formalização da aliança coligação em Minas também traz mais gente do PSD que já estava também apoiando o Lula, como é o caso do senador Omar Aziz e outras lideranças do PSD, que ainda como partido não tem candidato a presidente, talvez libere seus filiados ou talvez, quem sabe, possa vir a nos apoiar. Também nós respeitamos cada partido ter seus candidatos, mas à medida em que o tempo vai passando e as intenções de voto vão se consolidando ainda mais, vale dizer que o Lula hoje, 80% dos que dizem votar no Lula não voltam mais atrás. É um voto consolidado. Então, eu acho que candidaturas como a do Janones, como a do Emael, como a do Ciro Gomes, elas, com o tempo, podem ir diminuindo de tamanho. Aliás, o Ciro Gomes é hoje o 3º colocado no Ceará, que é a terra dele, e com quase a metade da intenção de voto do 2º colocado. Então, essas questões vão movendo o eleitorado. Nós vamos lançar o nosso plano de governo, que é um plano que dialoga com o conjunto das classes trabalhadoras e se estende também para os setores médios, para o setor produtivo da economia. É um programa amplo que tem como pilares reconstruir e transformar o Brasil. Isso supõe erradicar várias das políticas do Bolsonaro, inclusive privatizações como essa que está em andamento, que a gente ainda quer segurar, da Eletrobras. E dialogar com os problemas do povo, os problemas da economia, o desemprego, a miséria, a fome, a carestia que voltou com muita força, os juros astronômicos que estão aí para combater a inflação sem sucesso, e também essas medidas impopulares, como um projeto que vai hoje para a Comissão de Constituição e Justiça, de retirar o caráter público das universidades, fazendo as pessoas pagarem mensalidade nas universidades públicas. Ou como esse outro retrocesso que foi aprovado na Câmara, espero que seja barrado no Senado, do homeschooling, da educação familiar, que é a educação que segrega, que impede a socialização das crianças e que beneficia 5 mil pessoas que querem ter uma educação restrita para os seus filhos, né? Então, nós vamos ter que, ganhando a eleição, mexer com todas essas políticas regressivas e antipopulares, né? Você falou do Ceará, né, que o Ciro está em 3º. Lá tem um imbróglio local, até agora está sem definição do candidato de uma frente que reúne PDT, PT e outros partidos de esquerda, né? E eu queria também saber como é que estão essas conversas com o PDT, porque, por exemplo, o Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, fez declarações muito delicadas e elogiosas ao Lula e, de alguma maneira, passou um pito no Ciro. Falou, olha, não fala assim com esse presidente, ele foi o melhor presidente da história do país, tal, não gosto quando o Ciro fala desse jeito. O Wellington, lá de Maranhão, tem feito muitos sinais, né, para o PT. Tem gente do PT lá
que apoia o Wellington, não está na chapa que é do Flávio Dino, inclusive com o vice do PT. E tem esses movimentos que estão acontecendo aí nos subterrâneos do PDT, vamos dizer assim. Você ainda acha possível um acordo com o Ciro, Rui? Dá para convencer o Ciro a entrar nessa canoa no primeiro turno? Então, tem um ditado popular, Rovai e Idri, que diz que o sapateiro não vai além das chinelas, né? Quem está cuidando dessas articulações todas é a presidenta Gleisi e o deputado Zé Guimarães, que é o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral. Então, vou dar aqui uma opinião pessoal, não estou falando pela campanha, obviamente, mas é assim, ó, no Ceará, lá existe uma aliança de muitos anos entre o PT e o PDT. E a nossa intenção é manter essa aliança apoiando a governadora que está no exercício do governo, a Isolda Sela, que é uma profissional reconhecida internacionalmente, inclusive, pelos projetos na área educacional. Então, nós temos total ideia de apoio integral do PT à candidatura da governadora Isolda Sela, tendo no Senado o ex-governador Camilo Santana. Ocorre que uma ala do PDT, liderada pela família Gomes, que pretende impor a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza. Nós temos dito que queremos manter a aliança, mas não vamos aceitar imposições de nomes, até porque não há justificativa de impedir que a governadora dispute a sua reeleição, no caso, a sua eleição, que ela é vice-governadora, né? Então, é um impasse e eu tenho a impressão de que nós, se essa imposição se concretizar no PDT, é muito provável que o PT possa lançar um candidato a governador, deixando claro que o rompimento da aliança partiria do PDT e não do PT, né? Além do Rodrigo e do Você acha Everton... que isso pode acontecer lá, o rompimento? Qual não, foi? eu não gostaria que isso ocorresse, mas estão conversando, estão tentando convencer os dirigentes locais do PDT a não caminhar nessa direção, porque nós estamos apoiando a candidata que está no governo, não estamos querendo colocar o nome do PT no lugar. E é do PDT, né? E é do PDT. Exatamente, ela é do PDT. Então, sobre os apoios aí, além dessas menções que você fez ao Everton e ao Rodrigo Neves, o candidato a governador de Minas Gerais, Miguel, ele deu declaração de que vai apoiar o Lula, independente de ser candidato a governador pelo PDT. Então, nós vamos ter em alguns lugares 2 palanques, às vezes até 3 palanques, e vamos precisar administrar isso com muita habilidade política, né? Não estamos fazendo nenhuma conversa com o Ciro Gomes, é um direito dele ser candidato, embora numa linha totalmente ofensiva em relação a nós, e que não o leva a ganhar votos, inclusive. Ele está atirando para todos os lados, mas é um direito dele, do PDT, postular a presidência da República. Então, vamos aguardar como que o PDT se movimenta, como que os estados se pronunciam, para ver o que ele pretende fazer, né? Tem uma pergunta aqui do internauta William Rezende sobre São Paulo, se o Suplicy vai ser deputado federal para puxar votos nesse ano, porque também é muito importante que se eleja uma bancada progressista. Sugerindo Câmara, né? o Rui como senador. Candidato ao Senado. Como candidato ao Senado. Já tem essa definição? Não sabia que seu nome estava sendo cogitado para o Senado? Eu não entendi a pergunta, não. Ele quer o seguinte, saber o seguinte, se você topa ir para o Senado, para o Suplicy ser candidato a deputado. Não, mas a gente está com sem som aqui para os dois. Oi, está me ouvindo, Rui? Está nos ouvindo, Rui? Acho que o Rui não está nos ouvindo. Alô, alô? Não. Você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo.
Está ouvindo? Eu não estou ouvindo o Renato. Ué, mas ele está no mesmo microfone que eu. Eu estou no mesmo microfone que a Adri. Ali tá, a Adri está com o microfone e você está sem microfone, eu estou vendo aqui na tela. Mas você não consegue ouvir ele porque ele está com o meu microfone, por isso que o microfone dele está desligado, entendeu? É porque ele Alô? Oi. Alô? Eu não entendi a pergunta dele, Dri. Se você puder repetir. Repete, então, Dri, mas repete conforme ele fez. Que ele está perguntando se o senhor seria candidato ao Senado em São Paulo e o Suplicy, deputado federal, com o número 1313, para que o Suplicy possa puxar votos nesse ano. Não, eu não sei de onde partiu essa informação. É isso que eu estou perguntando. Eu queria saber quem... Não, primeiro eu vi que o Suplicy está consultando o Lula e o Haddad para ver qual é a melhor alternativa para ele. Se ele continua vereador, se ele é candidato a deputado estadual, federal ou senador. Então, essa decisão eu não vi ele se manifestar até agora. Com relação ao Senado, nós estamos aguardando. Nós temos duas posições para preencher: a vice do Haddad e o candidato ao Senado na nossa chapa. E essa vaga está na expectativa de que o ex-governador Márcio França possa deixar de lado a sua ideia de ser candidato a governador e figurar na nossa chapa como senador ou como vice. E há pretensões também do PSOL e mais do PSOL, praticamente, de também figurar numa posição na chapa majoritária. Então, essa possibilidade que vocês aventaram aí, eu sou pré-candidato a deputado federal, não mudei de ideia, estou até lançando um comunicado agora, que como eu assumia, junto com Edinho, prefeito de Araraquara, a comunicação da campanha do PT, o pessoal acha que eu não vou dar conta de fazer as duas coisas. Mas eu estou com toda a energia, estou indo na periferia, então a minha pré-candidatura a deputado federal está de pé. E se o Suplicy quiser ser candidato a deputado federal também, ajudará muito a nossa chapa, mas o número que você mencionou aí, que eu não posso mencionar ainda, é um número que já ficou comigo aí, e ninguém tasca, como se diz. Era do Genuíno e Serdô, né, Rui? Do Genuíno passou para mim. Aliás, o Genuíno também apoia a minha pré-candidatura. Eu estou sabendo. O Genuíno está contigo, né? Dri. Hoje também a gente tem aqui uma notícia que o Bolsonaro está sendo julgado pelo Tribunal dos Povos por crimes contra a humanidade na pandemia. Em Roma e em São Paulo também vai ter um julgamento no júri na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu queria trazer essa pauta aqui para o Rui, se ele acha que, por exemplo, o Bolsonaro pode ser preso, pode ser julgado num caso de derrota aí das eleições, e como que ele está vendo essas ameaças ao sistema eleitoral, ameaças de golpe por parte do presidente. Bom, condições para ser condenado, o Bolsonaro já praticou várias ações nesse sentido. A principal delas é a sua responsabilidade de centenas de milhares de mortos na pandemia, né? O seu descaso, a incúria, o tratamento desrespeitoso, a recusa inicial em comprar vacinas, a propaganda enganosa em relação à cloroquina e ivermectina, que ia ser só uma gripezinha, que ele não é coveiro e daí morrer, todo mundo morre. Enfim, tem uma sucessão de crimes que eu acho que é uma das principais razões, esse temor de ser condenado, não pelo Tribunal Penal Internacional, mas ser condenado pela justiça brasileira, é que faz com que ele lance todas essas bravatas em relação ao sistema eleitoral e às urnas. Aliás, ele foi eleito o tempo todo deputado federal e agora presidente, infelizmente, nas mesmas urnas que ele hoje quer colocar sob suspeita.
Mas esses ataques também têm um outro significado. Tem dois significados, na minha opinião. Primeiro, para coesionar a sua malta de fanáticos. Segundo, para fazer com que a gente desvie o foco da nossa campanha para aquelas questões que são realmente fundamentais para o povo brasileiro, que é o preço do gás de cozinha, é o desemprego, é a fome que voltou, é o desmonte da economia nacional, as privatizações, a corrupção, enfim, tudo que passa pela vida do povo, que é quem mais sofre as consequências do governo Bolsonaro, ele procura lançar outra pauta, né? Que é a pauta da volta do comunismo, é a pauta da corrupção na Petrobras, enfim. Ele faz manobras diversionistas e nós não podemos entrar no jogo dele. Vamos continuar demonstrando como o país está perdendo a cada dia que ele passa no governo. E por isso nós queremos reconstruir e transformar a economia brasileira com esse amplo movimento do Vamos Juntos pelo Brasil. Odri, tem alguns superchats? Antes, deixa eu fazer minha propaganda, meu merchan. O deputado não pôde ir no lançamento, mandou aqui mensagem, inclusive. Ele tinha um outro compromisso. Eu sei que não era tão importante quanto o lançamento, era só o casamento da Janja e do Lula, mas tudo bem, a gente dá um desconto. Eu falei, Janja, vai de noiva lá, não tem problema, a gente vai te receber bem. Ó, o livro aqui, quem quiser comprar, está à venda aí na Veneta e na Edra, né, e nas principais livrarias do Brasil. Dri, dá uma lida no Superchat, aí eu vou perguntar, até aproveitando o ensejo do livro, perguntar da comunicação, como é que o Rui agora se tornou coordenador da comunicação da campanha, como é que ele está, o que ele está pensando, enfim. Olha só, Janaína Miranda diz: Lula no Planalto, Ciro na Petrobras, desistência honrosa, Brasil feliz de novo. Já está colocando... Ciro na Petrobras. Eu acho que ele não vai querer. Seria engraçado, né? Já pensou, aparece uma corrupção lá, o que ele vai dizer? Olha só, o Ronald Juvenir Mendes. Muito obrigado também pelo superchat. Ele diz: o PT precisa endurecer nos estados polêmicos, pois todos querem o apoio do Lula. Consideremos, talvez perderemos em Pernambuco, talvez Bahia. Diz aqui o Ronald preocupado. Pô, mas logo Pernambuco e Bahia que são... E tem aqui membro novo chegando no canal, Fábio Moura. Muito bem-vindo à TV Fórum. Seja membra e membre, você também, faça como o Fábio. Por R$ 7,90 apenas você se torna aqui um apoiador, um membro do canal da TV Fórum. Rui. Não, então, primeiro, Rovai, eu vou querer um livro autografado aí pelos autores e vou comprar com autógrafo. Tá? Presente dos autores, vou mandar entregar aí, depois você me dá o endereço. E eu acho que foi uma causa justa eu ter me ausentado, porque esse casamento realmente foi histórico, viu? E você sabe que, com todo o temor que o pessoal tinha, nós tivemos 70% de menções positivas nas redes sociais que a gente acompanha, viu? Muito importante. E os outros 30% foram preenchidos pela ação do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes e pelas desventuras da terceira via. Eu não compartilho dessa expectativa de que nós vamos perder a eleição na Bahia, não, viu? O nosso Jerônimo está crescendo nas pesquisas e, quando ele é associado ao presidente Lula, ele cresce mais ainda. A Bahia tem uma tradição de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Tem até uma brincadeira que diz que já dá muito trabalho ir votar no primeiro turno, sair da praia e tal, então é bom liquidar logo no primeiro para não ter que voltar no segundo. Eu lembro que o Jacques Wagner começou a primeira campanha dele com 3% e ganhou a eleição, e assim sucessivamente, sua segunda eleição, as duas eleições do Rui Costa. Então, eu acho que nós temos muitas possibilidades de virar o jogo na Bahia. Até porque o ACM Neto, ele não tem muito lado, né? Ele quer os votos do Bolsonaro e quer os votos dos que não são Bolsonaro.
Então, quando o candidato não tem lado, a tendência é ele se enfraquecendo com o tempo, precisa ter lado. Quem não tem lado fica em cima do muro, você vê o destino dos que ficavam em cima do muro aí, né? E sobre Pernambuco, é uma campanha inicial. Lá nós vamos ter seguramente pelo menos 2 palanques, que é o nosso candidato oficial, né, o Domingos, deputado Domingos, e a Marília Reis, que é candidata também ao governo, está no Solidariedade, que é um partido que integra a nossa coligação nacional e que também já declarou apoio ao presidente Lula. Ela e também o seu candidato ao Senado, que é do PSD, o deputado André de Paula. Muito bem, olha só, tem mais um superchat do José Prudente de Almeida Filho, que é o nosso otimista aqui da comunidade, que fez várias previsões que deram certo também. Ele diz: no que diz respeito a previsões, estou disparadamente à frente. No Ceará, a governadora será Luziane Lins e Marília Reis em Pernambuco. Beijo, o José Prudente, que já apostava desde o começo do ano que o Dória e o Moro seriam desistidos, né? O que acabou Zé acontecendo. Prudente está acertando tudo, está melhor do que a Márcia Sensitiva. Ele está arrebentando. Mais do que a mãe de Ná. A mãe de Ná. É que agora a moda é Márcia Sensitiva, Rui. É a que disse que o Moro seria pego numa questão lá financeira, numa corrupção, e não conseguiria ser candidato. Ó, Moro. Preciso acompanhar essa Sensitiva aí. Essa aí é a nova mãe de Ná. O Rui, São Paulo, Márcio França, tem acordo? Vai ter. Você acha que até final de maio, aí, começo de junho, sai alguma coisa? Eu acho que ele está ainda testando possibilidades, né? Ontem ele, aliás, estava na reunião conosco, fez uma boa intervenção, mapeando o que ele considera ser o núcleo duro dos apoiadores do Moro. Foi muito elucidativo, gostei muito da intervenção dele. É um experiente, né? Já foi deputado federal, governador, enfim, prefeito, né, de São Vicente. Eu acho que nós temos que dar o tempo necessário para que ele faça uma reflexão, a sua avaliação, se vale a pena manter a candidatura. E eu falo isso assim com tranquilidade, porque se ele mantiver a candidatura, continua apoiando Lula também, né? Nós teríamos aí, no caso, pelo menos 2 palanques, né? Mas talvez ele somasse mais, ajudasse mais, se ele fosse o nosso senador. Mas aí é uma decisão que cabe ao PSB e a ele, né? Na minha opinião, seria melhor que ele viesse. Mas se ele decidir ser candidato a governador, tem uma disputa assim, entre parceiros, sem ataques mútuos, e tendo em comum a defesa da candidatura do presidente Lula, né? Muito bem. E eu até cogitei aqui outro dia de ele ser candidato a deputado federal e ser o futuro líder do governo na Câmara ou presidente da Câmara, porque vai precisar, tem que ter alguém que seja articulado, né, para disputar com Lira, ou dá para fechar com Lira? Não, essa questão da presidência da Câmara, eu acho que não dá para... Ele pode até ser candidato a deputado federal, tem condições políticas para ser, amanhã ou depois, presidente da Câmara, mas é muito difícil você firmar esse tipo de compromisso, porque precisa combinar com muita gente. Primeiro, precisa formar uma maioria. Segundo, precisa ouvir os outros partidos também. Não bastaria um compromisso só do PT para que ele viesse se somar aqui. Se ele for deputado federal, é como o Boulos. O Boulos também resolveu ser candidato a deputado federal. Agora, a presidência da Câmara é algo que precisa ser pactuado por mais gente, né? Uhum. Maravilha, Adri. Tem mais superchats aí. Daqui a pouco a gente libera o deputado federal Rui Falcão, porque ele está cheio de atividades. Exatamente. Tem o Ronald aqui mandando superchat que diz: pois é, José Prudente, por que não investem na Luziane? Rovai mora em Pernambuco e Bahia, Petrolina, Juazeiro, torço e trabalho. Obrigada, Ronald.
pelo Petrolina, é superchat. Juazeiro, eu venho em Petrolina, eu venho em Juazeiro, aí, ó. Olha só. E ontem a gente teve também a notícia do plano dos militares, deputado, de que até 2025 eles querem acabar com o SUS até 2025, mas eles preveem um plano até 2035. 2035. O que você achou desse plano deles, deputado Rui Falcão? Uma coisa mirabolante, é que nem querer vender terreno na Lua hoje, né? Acho que não pode ser levado a sério esse tipo de, se é que vale chamar de proposta ou de plano, né? Não levo isso em consideração, não. Eu acho que os militares, em geral, não esses aí que a maior parte eu acho que está de pijama, né? Eles têm que cumprir suas funções constitucionais, cuidar das nossas fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, defender a soberania brasileira, que, aliás, alguns deles estão violando a soberania nacional quando devastam a Amazônia, quando dizem que vão privatizar a Petrobras e quando apoiam a privatização da Eletrobras. Eu acho que soberania para eles e nacionalismo, para a maioria deles, ficou no passado. E é preciso que eles retomem aquilo que está previsto na Constituição e, de preferência, sem o artigo 142, ou pelo menos a parte final do artigo 142, que lhes dá a impressão de que são tutores dos poderes legislativo, executivo e do próprio povo brasileiro. Olha só, Rovai e Rui, a gente tem aqui um desenho enviado pelo João Pedro, um artista autista que se tornou aqui o nosso desenhista dos canais progressistas, e ele manda um desenho em homenagem ao deputado federal Rui Falcão. Tá aqui, ele estava aqui nos pedindo para mostrar para o senhor, então agradecer ao João Pedro, que diz que teve a honra aí de fazer esse desenho em homenagem a você, que ele ama muito você e tem orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado, João Pedro. Obrigado, Pedro. Vou mostrar para o meu motorista aqui, o Manuel, que tem um filho autista também, o João, e a gente tem um carinho muito especial por eles. O João está evoluindo bastante. Tem até uma escola aqui muito inclusiva para os autistas e tal. O João adora pizza e é um menino maravilhoso. Já esteve aqui no gabinete comigo. Então, eu fico muito emocionado com esse presente que o João Pedro mandou para mim. Um abração, João Pedro. Valeu, João queridíssimo. É isso aí, Rui. Vamos te liberar aí para os teus afazeres. Muita boa sorte aí em todo o trabalho, em toda a sua luta. Vamos trazer você de novo antes aí, durante o processo eleitoral, para comentar aqui e conversar com os nossos internautas. Obrigado, viu, Rovai? Obrigado, Dri. Aguardo o livro autografado, viu? Falar com o Serginho para ele meter o garrancho dele e a gente te manda. Valeu. Para vocês, viu? Obrigadão.